Você se lembra de Kenny Rogers, aquele homem de voz marcante, barba branca e canções que tocavam direto no coração? Ele foi uma lenda da música. Vendeu mais de 100 milhões de discos, ganhou prêmios e emocionou pessoas em todo o mundo. Mas por trás da fama, havia um homem que carregava dores profundas, casamentos fracassados, amizades rompidas e uma infância cheia de dificuldades. A vida de Kenny nem sempre foi tão suave quanto sua voz. Nos seus últimos dias, ele lutou silenciosamente contra uma doença, longe dos holofotes. Junte-se a nós para relembrar a jornada inesquecível de Kenny Rogers e a forma comovente como sua história chegou ao fim. Um começo difícil em Houston. Kenny Rogers nasceu em 21 de agosto de 1938, em Houston, Texas. Era o quarto de 8 filhos. Sua mãe, Lucille, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Seu pai, Edward, era carpinteiro. Kenny disse uma vez que eles eram muito pobres. Viviam em um conjunto habitacional do governo destinado a famílias brancas, construído no lugar das casas de famílias negras. Os tempos eram difíceis, mas eles sobreviveram. Kenny estudou na Wharton Elementary, depois na George Washington Junior High, e concluiu o ensino médio na Jefferson Davis High School em 1956. Foi uma grande conquista, pois, como contou no programa Phil Donahue, fui a primeira pessoa da minha família, pelo que sabemos, a se formar no ensino médio. Durante a juventude, teve vários trabalhos simples. Varria o chão de uma loja de chapéus por apenas $9 por semana e foi ajudante de garçom no Rice Hotel. Em 1949, venceu um concurso de talentos no Teatro Texan, um dos primeiros sinais de que a música poderia ser seu caminho. Mas a fome foi real na infância. Ele disse: "Acho que nunca passei fome de verdade. Sempre havia algo para comer, mas não há dúvida de que, às vezes, nossa alimentação era deficiente. Comíamos sanduíche de pasta de amendoim porque era tudo o que tínhamos." Mesmo assim, Kenny nunca reclamava. Acreditava que muitos ao seu redor viviam da mesma forma, e embora mais tarde suas músicas lotassem estádios, sua infância foi marcada por dificuldades emocionais e financeiras, e as pessoas ao redor dele nunca esqueceram isso. Ele cresceu no 4º distrito de Houston, um bairro perigoso onde os problemas estavam sempre por perto. Seu irmão Roy disse: "Éramos pobres, não há dúvidas disso." Sua irmã Sandy completou: "Passamos por muita coisa, mas sempre tivemos fé de que iríamos conseguir." A fé era essencial para a família inteira. Foi o que os sustentou nos dias mais sombrios. E mesmo com as dificuldades, havia bondade. Anos depois, já famoso, Kenny não esqueceu quem o ajudou. Na década de 1970, soube que uma antiga vizinha estava com dificuldades e não tinha como consertar o carro. Precisava de $600. Kenny não apenas ajudou, ele transformou sua vida. Enviou $20 mil com um bilhete que dizia: "Obrigado por me ajudar a pagar o aluguel anos atrás." Não era só sobre o dinheiro. Era sobre lembrar de onde veio. Kenny nunca agiu como se fosse melhor do que os outros. E isso fez com que seus fãs o amassem ainda mais. Sua amizade com Dolly Parton também nasceu da dor compartilhada. Ambos tiveram infâncias difíceis, mas ao invés de deixarem isso destruí-los, transformaram essa dor em força. Foram amigos por décadas. Alguns achavam que havia algo mais entre eles, mas Kenny sempre dizia que eram apenas duas pessoas que se compreendiam profundamente, porque ambos sabiam o que era lutar. O pai que ele nunca conseguiu entender. Sua infância não foi marcada apenas pela pobreza. Seu pai, Edward, enfrentava o alcoolismo. Em seu livro de 2012, Luck or Something Like It, Kenny falou abertamente sobre isso. Contou que nunca bebeu, não porque não quisesse, mas porque tinha medo de se tornar como o pai. Acreditava que a dependência poderia ser hereditária. Esse medo o afastou do álcool por toda a vida. Apesar de todo o seu sucesso, havia uma coisa que o assombrava.
Nunca soube realmente por que meu pai bebia. Ele era alcoólatra. Mas naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, muita gente estava desempregada e acabou recorrendo à bebida. Ele não conseguia sustentar a família. Acho que isso o destruiu. Parte meu coração não ter entendido isso antes de ele morrer. Esse arrependimento o acompanhou. Mas, em vez de deixá-lo ser consumido por ele, Kenny usou isso para ajudar os outros. Começou a praticar fotografia nos intervalos entre as turnês e usou sua experiência para compreender pessoas lidando com dependência. Não os julgava. Tinha visto aquilo de perto demais. Sua música, suas amizades e até seus silêncios nos momentos difíceis vinham dessas feridas profundas. E foram essas mesmas feridas que o conectaram a fãs de todas as partes. De clubes de jazz a sucessos psicodélicos, Kenny Rogers começou a perseguir o sonho da música no final dos anos 1950. No início, foram pequenos passos. Sua canção solo That Crazy Feeling chamou atenção em 1957. Mas quando o burburinho passou, Kenny não desistiu. Em vez disso, ele entrou para um grupo de jazz chamado The Bob Doyle Three. Tinham fãs fiéis e se apresentavam com frequência em clubes. O grupo chegou a assinar contrato com a Columbia Records. Ainda assim, não durou muito. Eles se separaram em 1965. Depois disso, Kenny tentou novamente. Gravou uma música solo chamada Here's That Rainy Day com a Mercury Records em 1966, mas também não fez sucesso. Durante esse período, ele trabalhou nos bastidores, compondo, produzindo e tocando para artistas como Mickey Gilley e Eddie Arnold. Em 1966, Kenny deu mais um passo rumo à fama. Entrou para o grupo de folk The New Christy Minstrels. Cantava e tocava baixo, mas o sucesso que esperava não veio. Então, em 1967, ele e outros 3 integrantes, Mike Settle, Terry Williams e Thelma Camacho, decidiram sair. Fundaram uma nova banda, The First Edition. Mais tarde, Kim Vassie se juntou a eles. Foi com esse grupo que Kenny teve sua primeira grande virada. O sucesso Just Dropped In, To See What Condition My Condition Was In, se tornou popular. Com uma sonoridade psicodélica marcante e a voz grave de Kenny, a música se tornou inesquecível. E anos depois, apareceu no filme O Grande Lebowski. Mas isso era apenas o começo. Com o tempo, Kenny passou a ser o rosto da banda. Canções como Ruby, Don't Take Your Love to Town e Reuben James os levaram cada vez mais para o country. Mas em 1975 ou 1976, o grupo chegou ao fim. Kenny decidiu voltar à carreira solo. Esse passo não foi fácil. Ele já estava com mais de 30 anos, e isso virou um obstáculo. Como contou a Rolling Stone, várias gravadoras o rejeitaram. Diziam que eu era velho demais para o country. A rejeição doía, mas Kenny não desistiu. Manteve o foco. Em certo momento, se apresentava em um lounge pequeno em Las Vegas, com apenas 600 lugares. Foi quando Steve Wynn, que o havia contratado, disse algo surpreendente. Iria demiti-lo, não porque ele fosse ruim, mas porque Kenny tinha talento para algo muito maior. Ele queria que Kenny perseguisse sonhos grandes, e a chance veio com o produtor Larry Butler. Juntos lançaram Lucille, que se tornou um sucesso gigantesco. Kenny ganhou um Grammy por ela. Durante seu discurso, agradeceu a Butler. Sabia que sem ele, talvez nunca tivesse chegado lá. Essa vitória abriu as portas para muitos outros sucessos. E Kenny nunca mais olhou para trás. A voz que cruzou fronteiras. Depois de Lucille, Kenny Rogers virou um gigante do country e da música pop. Teve mais de 60 músicas no Top 40. Seus sucessos, Lady e Islands in the Stream, chegaram ao primeiro lugar. A segunda, um dueto com Dolly Parton, se tornou uma das músicas mais amadas de todos os tempos. Seu hit de 1978, The Gambler,
Virou sua marca registrada, rendeu outro Grammy e inspirou uma série de filmes para a TV. Kenny interpretou o personagem principal em Kenny Rogers as The Gambler, indicado ao Emmy. Os álbuns The Gambler e Kenny estão na lista dos 200 discos country mais influentes da história. Em 1986, foi eleito cantor favorito de todos os tempos pelos leitores da USA Today e da People. Mas a música não era seu único talento. Kenny atuou em filmes e programas de TV, como Six Pack e McShane. Também virou empresário. Fundou a rede Kenny Rogers Roasters com o ex-CEO da KFC, John Y. Brown Jr. As lojas nos S.C. Wallace fecharam, mas a marca continuou popular na Ásia. E ele não parou com a música. Em 2006, lançou o álbum Water and Bridges. A canção I Can't Unlove You foi bem nas paradas. O álbum ficou no top 5 das vendas country e alcançou o top 15 da Billboard 200. Mesmo nos últimos anos, Kenny seguia na estrada. Fez turnês até 2017, quando se aposentou após mais de 60 anos de carreira. Do rock ao jazz, do country ao pop, Kenny Rogers fez de tudo, e com coração. Mas por trás dos aplausos e da fama, ele também enfrentou tristezas. Uma das mais dolorosas foi quando perdeu uma pessoa muito próxima. Alguém que sempre esteve ao seu lado. O dia em que Kenny perdeu uma grande amiga. Kenny Rogers e Dottie West eram mais que parceiros musicais. Eram amigos de verdade. Gravaram juntos sucessos como Every Time Two Fools Collide e Anyone Who Isn't Me Tonight. Os fãs amavam sua química no palco, mas fora dele havia uma amizade profunda. Dottie enfrentou tempos difíceis no início dos anos 90. Um divórcio, depois a falência. Tentava recomeçar. Kenny ficou ao lado dela. Chegou a dar-lhe um carro para ajudá-la a se locomover. Ela estava dirigindo esse carro no dia 31 de agosto de 1991, a caminho do Grand Ole Opry. Mas algo deu errado. O carro quebrou. Com pressa para chegar ao show, Dottie ligou para um vizinho pedindo ajuda. Ele foi buscá-la, mas enquanto corriam para o local do evento, perdeu o controle do carro e bateu contra uma mureta da rodovia. Dottie ficou gravemente ferida. Teve lesões internas sérias e passou por várias cirurgias. Infelizmente, não resistiu. Faleceu poucos dias depois do acidente. Kenny nunca a esqueceu. Em uma entrevista à Rolling Stone, em 2014, ele revelou que um dos seus maiores desejos era ver Dottie West reconhecida como merecia pela sua música. Ele queria vê-la no Country Music Hall of Fame. 4 anos depois, em 2018, esse sonho finalmente se tornou realidade. Dottie foi homenageada. Kenny publicou uma mensagem comovente no Facebook, parabenizando "Minha amiga, a saudosa e grandiosa Dee West." Foi sua forma de se despedir e garantir que o mundo não a esquecesse. Mas essa perda não foi o único desafio que Kenny enfrentou em seus últimos anos. Mesmo após décadas de sucessos, teve que lutar pelo dinheiro que era seu por direito. Em 2012, ele processou a Capitol Records. O motivo? Kenny acreditava que a gravadora lhe devia valores referentes a vendas digitais de suas músicas, especialmente os downloads em plataformas como o iTunes. Kenny, junto com outros artistas, alegava que deveria receber 50% dos lucros dessas vendas. Mas isso não estava acontecendo. Ele afirmou que a Capitol o havia lesado em cerca de $400 mil em downloads digitais. E essa luta não era só dele. The Allman Brothers, Rob Zombie e Sister Sledge também entraram com processos semelhantes. Juntos, seus casos expuseram um grande problema na indústria musical. Especialistas afirmaram que os artistas estavam perdendo bilhões de dólares. Mesmo em 2020, o problema ainda não estava resolvido. Um especialista britânico afirmou que, enquanto as plataformas de streaming faturavam mais de $1 bilhão por ano, 8 em cada 10 artistas recebiam menos de $250 por ano. A briga judicial de Kenny provou que até lendas precisam lutar por justiça.
Longe dos palcos e dos holofotes, Kenny encontrou paz em um canto tranquilo da Geórgia. Em sua propriedade em Colbert, chamada Beaver Dam Farms, ele tinha um animal de estimação muito especial, uma cabra chamada Smitty. Ele ganhou Smitty de um amigo em 2008, e ela se tornou algo muito mais pessoal. Kenny disse certa vez que Smitty era seu centro. A pequena cabra o ajudava a manter a calma, especialmente depois de longas e exaustivas turnês. Para um homem acostumado a luzes fortes e aplausos, esse pequeno animal oferecia paz e equilíbrio. Mas apesar do conforto que Smith trouxe nos últimos anos, a vida pessoal de Kenny foi cheia de desafios. Amor, arrependimento e 5 casamentos. Kenny Rogers se casou 5 vezes e teve 5 filhos. Seu primeiro casamento foi com Janice Gordon, em 1958, com quem teve uma filha, Carol Lynn. Eles se divorciaram em 1960. Meses depois, casou-se com sua segunda esposa, Jan, mas o casamento terminou em 1963. Em 1964, casou-se com Margot Anderson, com quem teve um filho. Eles se separaram em 1975. Seu quarto casamento foi com a atriz Marianne Gordon. Ficaram juntos de 1977 até 1993 e tiveram um filho, Christopher. Seu quinto e último casamento foi com Wanda Miller, em 1997. Eles tiveram filhos gêmeos e ficaram juntos até sua morte. Em sua autobiografia de 2012, Luck or Something Like It, Kenny falou abertamente sobre seus casamentos fracassados. Sem desculpas, ele afirmou: "Quando fiquei obcecado e egoísta, estava tão focado em seguir meu caminho que isso me custou caro." E acrescentou: "Amei de verdade todas as mulheres com quem me casei. Não as culpo pelos términos, me culpo, e culpo a carreira que escolhi." O casamento com Marianne terminou de forma triste. Ela contou que, embora Kenny fosse totalmente dedicado a ela, sentia-se inquieto por dentro. Ele achava que sua carreira estava escapando, que havia um vazio, um desejo não resolvido. Ele achava que estava passando por uma crise de meia-idade, contou a Closer Weekly. O divórcio foi emocional e também financeiro. Marianne teria recebido cerca de $60 milhões no acordo. Apesar de tantos desencontros, Kenny encontrou o amor duradouro com Wanda. Mas até esse relacionamento levantou dúvidas públicas. Um pai mais velho, um novo tipo de arrependimento. Quando se casou com Wanda Miller, ela era 28 anos mais jovem que ele. Os pais dela tinham apenas 2 anos a menos que Kenny. Naturalmente, no começo não aprovaram o relacionamento, mas com o tempo tudo mudou. Kenny declarou: "Ela é de verdade minha alma gêmea." E sempre foi grato por ela ser a mãe de seus filhos gêmeos. Quando se aposentou em 2015, Kenny tinha 77 anos. Seus filhos, apenas 11. Foi uma decisão difícil sair dos holofotes, mas sua saúde e sua família tornaram a escolha clara. Ele disse ao Tennessean que sua mobilidade estava piorando e que queria passar mais tempo com seus filhos. Kenny também compartilhou que no início, ele e Wanda haviam concordado em não ter filhos, mas quando ela completou 31 anos, mudou de ideia. Kenny aceitou porque não queria que ela se arrependesse do relacionamento ou da vida que haviam construído juntos. Mas no fundo, havia algo que o preocupava: a idade. "Alguém vai falar que o filho está indo para a faculdade, e isso me parte o coração", disse Kenny. "Essa foi a razão pela qual eu não queria ter filhos de novo, porque sabia que não estaria lá no auge da vida deles." Kenny tinha filhos de casamentos anteriores e também carregava arrependimentos. Uma vez disse que criar seus filhos gêmeos foi a coisa que ele fez de melhor. Mas, com os filhos mais velhos, sentia que perdeu muitos momentos. Sua filha Carol Lynn nasceu quando ele tinha apenas 19 anos. Casou-se com a mãe dela ao saber da gravidez. Após o divórcio, escolheu se afastar para não interferir na relação dela com o padrasto. Ele também teve uma relação difícil com Kenny Rogers Jr.,
seu filho do terceiro casamento. Com Christopher, seu filho com Marianne Gordon, as coisas foram melhores. Mesmo após o divórcio, Kenny prometeu sempre ser o pai dele, mesmo que se vissem pouco. Uma história resume tudo. Kenny disse: "Tenho 2 filhos mais velhos e não pude viver esse tempo com eles, e isso me incomoda." Ele contou como assistia seus filhos mais novos jogando futebol e como eles ficavam felizes em vê-lo lá. Isso é o tipo de coisa que, como pai, você quer fazer parte o máximo que puder. Ainda assim, nem todas as decisões de Kenny deram certo como ele esperava. Um sonho de negócios que não durou. Em 1991, Kenny se aventurou fora da música. Entrou no ramo dos restaurantes. Junto com o ex-CEO do KFC, lançou o Kenny Rogers Roasters. A ideia era simples: oferecer frango assado e muffins de milho como uma alternativa mais saudável à comida frita. Parecia promissor. A rede até foi mencionada num episódio da série Seinfeld. Mas as coisas não saíram como o planejado. Apenas 1 ano após o lançamento, o negócio enfrentou um processo de $10 milhões. Outra empresa alegou que a ideia havia sido copiada. A marca de Kenny acabou comprando a empresa menor. Mas, nessa altura, os concorrentes já haviam ocupado o mercado. A pressão foi demais. O negócio não resistiu e faliu. Em 1998, Kenny se afastou completamente da marca. Mesmo assim, os restaurantes não desapareceram por completo. Hoje em dia existem cerca de 200 unidades, todas no Sudeste Asiático, não nos IUA. Sua última turnê foi interrompida. Kenny Rogers teve uma carreira longa e memorável. Cantou por mais de 50 anos e deu ao mundo sucessos como Lucille, Lady e The Gambler. Mas, em seus últimos anos, sua saúde começou a piorar. Em 2018, durante a parte final da turnê de despedida, teve que cancelar os shows. Sua condição física já não permitia continuar. No começo, surgiram muitos rumores na internet. As histórias ficaram tão grandes que a equipe de Kenny divulgou um comunicado. Explicaram que ele havia ido ao hospital na Geórgia por desidratação e que não era tão grave quanto diziam. A nota tinha um tom esperançoso. Uma das frases dizia: "Ele planeja continuar entre nós por muitos anos." Mas essa esperança durou pouco. 10 meses depois, em 20 de março de 2020, Kenny Rogers faleceu. Tinha 81 anos. A família informou que ele morreu em paz, em casa, sob cuidados paliativos, cercado pelos entes queridos. Sua esposa, Wanda Miller, e seus 5 filhos estavam ao seu lado. No dia seguinte, a família divulgou uma nota. A família Rogers lamenta informar que Kenny Rogers faleceu ontem às 22h25. Ele faleceu pacificamente em casa por causas naturais. Por causa da pandemia, não foi possível realizar um funeral público. Em vez disso, a família planejou uma cerimônia privada e prometeu celebrar sua vida com os fãs no futuro. As histórias e memórias doces de uma irmã. Após sua morte, a irmã de Kenny, Sandy Rogers, falou publicamente. Não conseguia acreditar que ele realmente havia partido. Para homenageá-lo, ela ajudou na produção de um documentário especial de 2 horas, chamado Biography, Kenny Rogers. Gravado antes de sua morte, o documentário mostrou imagens raras dos shows de despedida de 2017. Também trouxe entrevistas com pessoas que o conheciam profundamente, incluindo Dolly Parton. Quando perguntaram a Sandy por que aceitou participar do documentário, ela disse: "Eu faria qualquer coisa por ele. Ele fez tanto por mim pessoalmente e pela minha família." Ela contou que a família foi criada para ajudar uns aos outros, então ela nem pensou 2 vezes. Sandy e seu irmão gêmeo eram muito mais novos que Kenny, então não cresceram tão próximos a ele, mas tinham lembranças engraçadas. Ela lembrou: "Só me lembro dele indo até a cozinha, pegando uma jarra de leite e bebendo direto nela", disse rindo. Eles se aproximaram mais durante as visitas de férias em Las Vegas. Kenny os convidava, e eles viam não apenas o artista, mas o irmão.
Um dos momentos favoritos de Sandy foi ir ao show dele na Sam Houston State University. Kenny organizou um ônibus Greyhound para buscá-los em casa. Sandy estava no ensino fundamental e ficou impressionada com o público. Sabíamos que ele cantava bem, mas não fazíamos ideia de que tanta gente viria só para ouvi-lo. No fim do show, aconteceu algo engraçado. Enquanto Kenny fazia reverência para o público, o pai deles subiu no palco e começou a fazer o mesmo. Kenny precisou dizer: "Pai, esse é meu show." Sandy contou que era uma das histórias que sempre os fazia rir. Mais tarde, outro momento marcante. Kenny deixou Sandy e o irmão fazerem vocais de fundo numa gravação. "A gente até dava sugestões para melhorar a música", brincou ela. Kenny riu e respondeu: "Não acredito que vocês estão aqui há 30 minutos e já querem royalties." Virou piada interna por anos. Família, fama e quem realmente importava. Sandy disse que o sucesso de Kenny abriu muitas portas para a família. Eles viajaram, conheceram celebridades, visitaram lugares que nunca sonharam. Tudo por causa dele. Ela contou uma história sobre Di West, amiga e parceira musical de Kenny. Di costumava visitar a mãe deles no interior. Mamãe adorava ela e a levava para pescar. Mas Di sempre aparecia de salto alto. Mamãe dizia: "Você não pode usar isso, troca de sapato." Sandy riu. "Só a Di mesmo para pescar de salto." Sandy também falou sobre The Gambler, a música mais famosa de Kenny. Ela achava divertida e marcante. Disse que um radialista comentou: "Nunca vi um cantor fazer 5 filmes com uma única música." Mas sua história preferida era sobre Lucille. A mãe deles também se chamava Lucille. Quando Kenny mostrou a música pela primeira vez, Sandy disse: "Ah, não soa certo para mim. Acho que essa não vai funcionar." Anos depois, a música faturou $20 milhões. Sandy riu. "Pois é, cá estou eu engolindo minhas palavras, a despedida e a homenagem." No fim, Kenny falava sempre que ia se aposentar. Dizia: "Vou me aposentar no ano que vem." Mas quando o ano chegava, ele continuava. Sandy achava que ele não queria parar, só sabia que deveria. Queria passar mais tempo com Wanda e os filhos. Durante as filmagens do documentário, Sandy disse que ele ainda estava bem. Até brincou sobre o novo cabelo dela. "Por que você não fez isso antes?" Mesmo nos últimos dias, Kenny continuava gentil, atencioso e divertido. A homenagem da família ao homem por trás da música. Um ano após a morte de Kenny, sua família compartilhou uma mensagem com os fãs. No dia 20 de março de 2021, postaram uma nota nas redes sociais, assinada pela família Rogers e equipe KR. Agradeceram o apoio num ano difícil. "É difícil acreditar que já faz um ano desde que Kenny nos deixou", começou o texto. "Disseram que havia dias mais duros, mas o carinho dos fãs os ajudou a seguir. Significa muito para nós", acrescentaram. Contaram que as lembranças de Kenny traziam lágrimas e risos. "Sabemos que nunca vamos parar de sentir saudade e sempre celebraremos a pessoa que ele foi e seu legado musical extraordinário." Terminaram com esperança. "Todos podemos nos confortar ao saber que sua música continua viva." Usaram a hashtag número MusicMan. Naquele mesmo ano, o Grammy 2021 também homenageou Kenny. Durante o segmento In Memoriam, Lionel Richie cantou Lady, balada que escreveu para o amigo. Outros artistas como Bruno Mars, Anderson .Paak e Brandi Carlile também prestaram tributo aos grandes nomes que partiram. Logo após a morte de Kenny em 2020, Richie publicou fotos antigas dos dois juntos e escreveu: "Hoje perdi um dos meus amigos mais próximos. Tantas risadas, tantas aventuras para lembrar. Meu coração está partido."